Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso treinamento de SAS. Vamos continuar então as nossas consultas. Vamos agora aprender um novo tipo, as desigualdades. Então, eu venho aqui na opção do Where, habilitar a linha de comando e vamos trabalhar com a última coluna da nossa tabela, a coluna Score Crédito. Vou copiar o nome dela, incluir aqui no Where, e agora a gente vai fazer as desigualdades, que são maior igual, menor igual. Vamos supor aqui que a gente vai fazer uma ação. Eu tenho o Score Crédito e eu quero selecionar quais são os clientes que têm o menor Score Crédito aqui. Vamos pegar um número, por exemplo, menor que 264. Ou seja, eu quero os registros apenas daqueles clientes que possuem um Score Crédito menor que 264. Vou dar o Enter. Está completa a nossa consulta. E vamos ver aqui pela barra de rolagem que a gente tem 127 clientes. Então, da nossa base de 500 clientes por enquanto, 127 possuem o score crédito menor que 264. E se a gente fosse olhar os maiores? Eu vou mudar aqui o símbolo agora para o maior. Vou dar o Enter. Consulta concluída. Vamos ver o resultado. 372. Bom, menor tinha dado 127. Mais 372, está faltando um cliente. Será que só tem um que é igual a 264? Vou colocar o igual, Enter. E aqui, exatamente um registro que o score crédito é exatamente 264. Então, a gente pode utilizar menor, maior e também a questão da igualdade. Se eu utilizar, então, maior ou igual a 264, vai estar considerando todos aqueles que possuem a partir de 264, inclusive ele. Enter. Consulta realizada. Vamos olhar aqui. 373. Bom, eu sei que tem menores que 264, 127. Então bateu. Da mesma forma, então, se eu mudar aqui o sinal para menor igual, lembrando que tem essa diferença. Primeiro é o símbolo da desigualdade e depois o igual. Enter. Tinha dado 127, agora tem que dar 128. Consulta feita, vamos verificar. 128, ok. Ele é bastante simples, né? Bastante intuitivo. Mas a gente pode fazer algo a mais ainda. Vamos pensar agora que a gente fosse fazer uma ação. Eu quero clientes com score crédito maior ou igual que 700. Então, o 700 está incluído. Ou seja, vou colocar uma segunda condição aqui. Estado em estado é uma coluna texto, então eu tenho que colocar aspas, né? Alagoas. Fecho aspas, fecho parênteses. Eu estou colocando duas condições. Eu quero filtrar os clientes que têm um score de crédito a partir de 700 e o estado é Alagoas. Enter. Pronto, encontramos 8 registros. Eles têm que atender às duas condições, que são o estado ser Alagoas, ok, e o score crédito ser maior ou igual a 700. Ok, o menor que a gente tem aqui é 723. Bom, vamos colocar mais um filtro ainda. Agora, eu quero que o estado civil seja apenas casado. Então temos 1, 2, 3, 4 registros. Vamos ver se a gente chega nesse resultado? Bom, eu vou acrescentar mais um. Então, AND e, mais uma condição, estado civil igual casado. Lembrando que tem que estar igual ao campo. Vou fazer diferente. Eu vou apagar o que eu escrevi. Eu vou selecionar o campo casado, botão direito, copiar. E vou colocar entre as aspas. Enter. E aqui estão os 4 registros. As 3 condições estão sendo atendidas. O score crédito maior ou igual a 700, ok.
O estado é Alagoas, ok também. E estado civil, casado. Pronto. Então, a gente pode fazer uma combinação de tudo isso que a gente viu até aqui. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos trabalhar com o estado. Lembra de geografia? A distribuição dos estados? Eu vou fazer aqui. Estado menor que Santa Catarina. E vou dar o Enter. Bom, quais estados são abaixo de Santa Catarina? E aqui o resultado da nossa consulta. Menor que Santa Catarina, apareceu vários. Mas pelo que eu me lembre, era só o Rio Grande do Sul. Mas óbvio, o SAS não faz isso. Ele não olha a questão geográfica. Quando a gente utiliza as desigualdades, menor, menor igual, maior, maior igual, em relação a uma coluna de texto, ela considera a ordem alfabética. Então aqui, ele está olhando todos os estados que começam antes da letra SC. É sempre em ordem alfabética. Por exemplo, se eu colocar Amazonas, AM, Enter, temos aqui nosso resultado, que agora ele trouxe todos os registros em que o estado, em ordem alfabética, é antes da sigla AM, que vai ser o Acre, que é AC, e Alagoas, AL. Se eu colocar aqui, então, um menor igual, agora ele vai precisar incluir também o AM. Podemos ver, então, que o resultado foi exatamente como esperado. Ele trouxe o Acre, AC, AL Alagoas, que já tinha, quando a gente fez o comparativo, menor, e agora ele incluiu Amazonas, AM. Então tá certo. Então, quando a gente utilizar as desigualdades em uma coluna de texto, ele vai considerar a ordem alfabética, ok? Bom, vamos fazer mais um teste aqui. Agora a coluna do lado, coluna CEP. CEP. Vamos pegar aqueles que sejam maior ou igual que 1, são quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. É isso? São 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 8 algarismos. Então, eu vou querer aqui todos aqueles CEP que sejam maior ou igual que esse número aqui. 1 seguido de 7 zeros. Enter. Ele deu erro. Por quê? Ele está falando, opa, é não compatível. Ah, mas como assim? Vamos limpar aqui a tabela. Observe que a coluna CEP, apesar de ser números, alguns têm tracinho, outros não. Esse aqui, por exemplo. Mas é uma coluna de texto. Observe o ícone aqui. Apesar de serem números, serem algarismos, ela é considerada uma coluna de texto. E se eu faço uma comparativa aqui com coluna de texto, tem que ser entre aspas. Coloquei aspas, agora sim, Enter. O resultado da nossa consulta agora traz todos os registros que o CEP, em ordem alfabética, são maiores do que esse número aqui, 1 seguido de 7 zeros. Eles são algarismos, mas estão sendo analisados como textos. Vou pegar aqui, na frente do 1, vou colocar o 8. E vou testar mais uma vez. Pronto. O nosso retorno foram todos os registros em que o CEP foi a partir desse número aqui. Lembrando que ele está sendo tratado como texto. Por isso as aspas. Se eu tirar as aspas, mesmo sendo algarismos, ele vai retornar um erro. Tá bom? Então isso aqui é só para reforçar que não é porque há algarismos numa coluna que ela vai ser tratada como número. Temos sempre que observar o tipo de dado que nós temos. Vamos complicar um pouquinho mais agora, então? Vamos pensar que eu quero essa situação aqui. Score crédito novamente. Deixa eu copiar o nome. Eu quero que o score crédito seja maior ou igual que 850 e o score crédito menor ou igual que 860. Vamos ver o resultado?
Temos então 3 registros. O critério foi que o score crédito fosse a partir de 850 até 860, esses valores inclusive. Observe aqui que tivemos 2 com 850. Só que imagine que a gente tem essa situação aqui várias vezes. Tem um jeito mais prático de a gente colocar. Ao invés de eu colocar score crédito aqui e aqui também, eu vou colocar apenas uma vez e vou usar uma nova função, que é a between. Essa função eu vou colocar score crédito between, ele é inclusive, é como se fosse o maior ou igual 850 e eu vou manter 860. O que ele está falando aqui? Olha, é a mesma estrutura. O score crédito está entre 850 inclusive e 860 inclusive. Vamos ver se o resultado é o mesmo? Enter. Pronto, exatamente o mesmo resultado. Ele considerou 850 inclusive. A gente pode complicar um pouquinho mais ainda. Vou colocar aqui agora um ou. Eu vou colocar uma outra condição. Também vai ser o score crédito. Aqui. Between 100 e 150. Enter. Observe agora que ele trouxe bem mais resultados, porque a gente tem uma condicionante ou. Então a gente está analisando. Olha, traga os registros que estejam entre 850 e 860, ou então entre 100 e 150. Está aqui. Observe que trouxe aquele 850 que a gente tinha da consulta anterior e esses que estão entre 100 e 150. Tá bom? Então a gente pode fazer essa combinação. Apenas assim, questão de boa prática, quando a gente vai utilizar duas estruturas, para simplificar e não criar dúvidas, é costume a gente separar elas por parênteses. Então, a primeira estrutura eu ponho entre parênteses, ou a segunda estrutura também entre parênteses. Enter. E aqui, mais uma vez, o nosso resultado. Obtivemos o mesmo resultado que na consulta anterior. Porém, agora fica mais claro a leitura. A gente tem duas estruturas. Uma, deixa eu selecionar aqui, que o score crédito está entre 850 e 860, e a outra, que ele está entre 100 e 150. Isso é questão matemática, facilita o processamento. Tá bom? É uma boa prática. Vamos fazer um teste agora então. Usando esse between. Vamos voltar lá na coluna estado, usar a nossa função between. Agora, vamos fazer um teste aqui. Vamos pensar na geografia de novo? Entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, qual estado que nós temos? Será esse o resultado dessa consulta? Aqui é o nosso resultado. Bom, como esperado, não veio Santa Catarina. Os 3 estados lá do sul, Paraná, depois Santa Catarina e por último Rio Grande do Sul. O resultado da nossa consulta foi, na verdade, a ordem alfabética. Aqueles registros em que o estado estavam entre Paraná, Paraná inclusive, e o Rio Grande do Sul, inclusive. Ok? Então, apenas para reforçar. Se a gente tiver uma coluna de texto, é a ordem alfabética. E no between, os limites aqui, antes e depois do end, são inclusivos. Então, eles vão junto aqui na tabela. Então, para esse vídeo tá bom. É um conceito simples, mas a gente vê que tem bastante opções. Muita coisa pode ser feita. Mas por enquanto tá bom. Daqui a pouco a gente volta pro próximo conteúdo. Até lá!